O papinho furado do Enem. Se você vai fazer o Enem 2024 ou o Enem 2025 e você está se preparando realmente para ser aprovado, você precisa aprender isso que eu vou falar para você. Sobre tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. São 4 pontos importantes que você não escuta aí fora na internet, você não escuta no cursinho, você não escuta, quiçá, nem na tua escola, tá? E você precisa estar atento ao que eu vou falar. Eu sou professor Calado, eu sou professor de Ciências Humanas, especialista em habilidades e competência. Eu também sou criador de um método, um passo a passo claro, objetivo e direto ao ponto de técnicas que destravam os códigos das habilidades e competência. E ao longo de 9 anos de experiência com o Enem, de mais de 9 anos, eu tenho condensado toda essa experiência nesse único método, te falando e te mostrando os padrões da prova de humanas, tá? Então, esse vídeo aqui, ele vai sem muita edição. Eu costumo sempre fazer algumas edições, mas esse aqui vai cruzão mesmo assim, tá? Diretamente para você, para não perder tempo nenhum, tá bom? Então, se liga aqui comigo. São 4 pontos que eu vou trazer nesse vídeo aqui que você precisa estar atento para que você tenha mais controle na hora da prova e você não fique tão nervoso, não fique ansioso antes da prova, você chegue muito mais preparado, tá? O primeiro ponto aqui é o seguinte: o Enem não divulga resultado por escola e nem cursinhos. Isso te faz ficar muito ansioso quando você escuta isso, né? A escola tal aprovou 10, 4, 5, é a maior ranking, né? Cursinho tal tem as maiores notas de redação, tem as maiores notas de matemática, tem as maiores aprovações no Enem. Isso é fake news. Calado, e como tu sabe disso? O Enem disponibiliza uma carta, disponibiliza um documento que está desde 2022 falando exatamente que ele não divulga nenhum resultado por escola. As escolas e os cursinhos que entram nessa mercadologia, né, nesse mercado, nessa dinâmica mercadológica, eles divulgam isso a fim de fisgar você para o interesse de compra ou interesse de ser membro, ser um aluno de tal plataforma ou de tal cursinho ou de tal escola, tá? Mas o Enem não divulga e o Enem não aconselha que peguem os dados da coescola para fazer essas tais burrices que eles fazem, tá? O Enem não divulga. O Enem divulgava sim até 2015, mas de 2015 para cá o Enem parou com essa prática e ele não aconselha ou ele não atesta que alguém faça isso ou alguma instituição, qualquer escola, cursinho faça isso em nome do INEP, tá? Ele condena essa prática como fake news. O segundo ponto é o TRI. Gente, todo mundo, todo fera que vai fazer o Enem, que tá se preparando para o Enem, tem sempre muita dificuldade, né, em entender o que é TRI, né? Primeiro, o TRI é avaliado por questões, sim, ele é avaliado, ele avalia as questões, ele avalia níveis mais fáceis, níveis médios e níveis altos. Mas qual é a minha jogada junto com os meus feras, a minha estratégia da gente alcançar muito mais ponto na prova de humanas? É a gente não se preocupar com o que é nível baixo, nível médio nem nível alto. É a gente se preparar em acertar o máximo de questões de acordo com as habilidades e competência. No próprio INEP, se você entrar lá no site do Enem, no INEP, você vai ter materiais, documentos, mas também lives explicativas sobre o próprio TRI. Em uma das explicações dos profissionais que formatam o TRI, que acompanham o TRI, eles sempre falam, né? O TRI, ele sempre demanda das habilidades. O TRI sempre vai ter um comando às habilidades. Então, o meu ensino, né, e os meus feras, quando a gente estuda com base nas habilidades e competência. Então, a gente não fica preocupado com o nível médio, o nível baixo, o nível alto de uma questão. A gente está ali para acertar a questão, para identificar a habilidade e responder pela própria habilidade. Dessa forma, a gente sai desse loop, né, de tentar acertar as mais fáceis, errar as mais difíceis, porque o TRI não é só a soma de uma só área, ela é a soma de todas as áreas. Então, não adianta você estar acertando só as fáceis e humanas. Em linguagem, você errou as fáceis e acertou algumas difíceis. O teu TRI vai baixar do mesmo jeito. Então, o foco
precisa sempre estar nas habilidades e competência, como eu ensino aos meus feras. O terceiro ponto aqui com você que eu vou trazer é exatamente sobre os distratores. Eu sempre peguei feras na lives, nas minhas aulas também ao vivo na plataforma, sempre perguntando sobre os distratores, né? Calado, existe ou não existe, né, os distratores? Da mesma forma que eu indiquei, o foco nas habilidades no TRI é também com os distratores. Esquece esse danado de distratores e foca nas habilidades. Por quê? Não existe pegadinha no Enem. O Enem não vai colocar uma alternativa para ser uma pegadinha para você. As alternativas erradas no Enem, elas também têm coerência. Inclusive, as alternativas erradas do Enem, elas fazem coerência com o texto, elas fazem coerência com até o que está se pedindo, de fato, né? Por exemplo, ali em 2023, a prova regular da prova de linguagens, né, tinha uma questão de Caetano Veloso. E quando Caetano Veloso foi perguntado sobre a questão, ele disse que todas estavam certas. Essa é exatamente a prova, meu fera, que todas as alternativas, elas podem estar coerentes com o texto. O que é que vai diferenciar para você? É saber a habilidade. É saber exatamente qual é a habilidade que está sendo pedido no comando da questão. Identificar o comando na questão, essa é a principal técnica, é crucial para você conseguir acertar e responder a questão e acertar a questão, tá? E o quarto ponto aqui, para você não ficar disperso para os seus estudos, ter menos ansiedade, focar de fato na prova do Enem esse ano e ser aprovado, né? É a redação. A redação. Eu até me engasguei agora. A redação, gente, não adianta você estar sempre focado só em redação. Você focar os seus estudos para fazer uma boa redação, acertar, querer 1000 na redação, eu quero 1000 na redação. Não vai adiantar se você não estiver estudando as outras disciplinas. Porque o que vai valer você tirar 1000 na redação e você tirar 500 pontos em matemática, 600 pontos em matemática. Isso não te coloca no curso de medicina, por exemplo, né? Eu já vi vários feras, históricos de vários feras, dizendo, eu consegui ter uma boa nota de redação, 980 ou até 1000, né, a nota máxima, mas eu não passei em medicina. Isso por quê? Porque você não treinou as habilidades e competência, você não estudou exatamente como o Enem pede para estudar, tendo foco nas habilidades, respondendo as questões por habilidades. Você foca apenas nas competências do Enem de redação. Agora vê só que burrice. Vê, se liga comigo, vê que burrice. Você tem um manual do Enem, que é a matriz de referência, onde você vai encontrar as habilidades e competência. Todo estudo de redação, quando você está estudando para redação, você estuda pelas competências. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e redação. Você está estudando por competência. E por que você não estuda por competência as áreas do conhecimento? Linguagens, ciências humanas, natureza e matemática. Eu não entendo isso, entende? Então, se você segue o manual do Enem estudando competência para redação e aplicando técnicas para você fazer uma boa redação, então isso também deve ser uma estratégia para você fazer nas outras áreas. Porque essas áreas também têm as suas competências, também têm as suas habilidades. E se você tiver as técnicas que você consiga destravar os códigos dessas habilidades, você consegue também alcançar as maiores notas nessas áreas. Então, esses são 4 pontos, claro, objetivos aqui, bem direto ao ponto para você começar a praticar isso no seu estudos. Esquecer de vez, só recapitulando para você, esqueça, tire de vista essa coisa de ranking de notas, não vá por ranking de notas porque não existe, é fake news. O TRI, não faça, não tente estudar fazendo soma de TRI, porque primeiro, você nunca vai conseguir, né? O cálculo é complicadíssimo, só o INEP sabe aquela desgraça, você não vai conseguir. Então, saia desse buraco de estar fazendo, corrigindo o simulado por TRI. Terceiro, você não precisa, de forma alguma, você não precisa estar colocando foco nos distratores. Porque
os distratores, eles vão te distrair, mas eles não vão te distrair porque tem uma pegadinha, né? As alternativas ali, elas são muito claras, elas podem fazer ligação com o texto. A ideia é você pegar as habilidades e você estudar por habilidades. E quarto, você não foque apenas em uma área. Eu falei redação, mas também não foque apenas em humanas ou foque apenas em linguagem. Tente manter um equilíbrio. Tente manter um equilíbrio, tá? E o melhor equilíbrio que eu encontrei para mim e para os meus alunos, para os meus feras, é a matriz de referência, focar nas habilidades de competência para a área de ciências humanas, porque você demanda menos tempo de estudos para estudar para ciências humanas, você estuda com foco no que o Enem pede, né? Você começa a focar realmente no que importa para o Enem e você deixa aquele estudo cansativo, chato, pegajoso que você ficava ali tentando entender ou tentando ler e não entender a questão e errar por besteira, porque era simplesmente estudar pelas habilidades. Se você quer aprender de fato como destravar os códigos das habilidades, ter mais controle realmente das questões que vão aparecer no Enem, eu convido você a participar do meu desafio Destrave no Enem, que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos dias aqui no YouTube. Então você clica no link aqui, no primeiro link que aparecer do canal em cima, se inscreva no desafio Destrave no Enem, porque nele eu vou revelar os códigos para destravar 700 mais em ciências humanas, rápido, direto ao ponto, com técnicas, tá? Participe, porque eu sei que vai mudar completamente a sua visão para o Enem, para o próximo Enem, e possivelmente você vai ser aprovado com 700 em humanas. Espero você lá. Até o próximo vídeo.